Roberto, enfim, queria que você falasse um pouquinho aí sobre hoje a situação do Gabriel e esse post aí que a gente está mostrando. Primeiro, acho que a gente tem que entender uma coisa, né? Deve haver gratidão do torcedor para com aqueles que levam o clube pelo qual torce a conquista, sem dúvida. Mas também tem que haver gratidão dos personagens em si, técnico, jogador, quem for, com o clube e sua torcida. Porque se não existisse o clube e a torcida, esse profissional jamais teria alcançado essa idolatria, esse sucesso. O Gabriel só consegue ser um jogador importante porque ele joga no Flamengo. Ou se jogasse um outro clube importante como o Flamengo, né? Ele passou por outros clubes onde ele não conseguiu se destacar. Ele passou pela Inter de Milão, um dos maiores times da Itália e da Europa, né? Vice-campeão europeu, inclusive, na última temporada, e passou pelo Benfica, que é o clube mais popular de Portugal, e não conseguiu se firmar. Foi o Flamengo que ofereceu a ele a oportunidade de se destacar como emprestado, depois foi buscá-lo, o cercou de grandes jogadores, colocou para comandá-lo, ele e os seus companheiros, um técnico como Jorge Jesus. Mas foi acidente, não sabia que era o Jorge. Não estou discutindo os meios, estou discutindo o que aconteceu, tá? Então o Flamengo permitiu a ele isso tudo. Ele entendeu muito bem o funcionamento das coisas no clube, como é que a torcida se comporta, e até pela conduta, pelo comportamento, não só pelos gols, ele conquistou os torcedores. O Gabriel ele entende muito bem o que é o Flamengo, pelo seu espírito irreverente, provocador. Ele tem realmente muitas características do rubro-negro. A torcida do Flamengo tem muito disso também. Embora o Zico fosse muito mais equilibrado e discreto, né, nesse aspecto. Mas o Gabriel, ele de fato, ele encarnou bem o rubro-negrismo em dado momento. E isso sempre foi muito elogiado. Mas o que ocorre nesse ano é algo que não dá para passar em branco. É um desempenho muito ruim de um jogador que não está lá fazendo favor, não. Ele está lá sendo pago e muito bem pago. E em dia. Então, o clube o remunera de forma compatível, né, com aquilo que ele fez por merecer e por isso espera muito. O torcedor também. E o que a gente vê é uma temporada muito ruim, tecnicamente, nenhuma manifestação de autocrítica. Nas suas últimas palavras em público, que foi após a perda do título para o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele teve uma participação até constrangedora, naqueles minutos que esteve em campo no Morumbi, e muito fraca também no Maracanã. Aliás, aí uma opinião minha de muita gente, um dos erros, ou grande erro do São Paulo no Flamengo foi, no jogo final do Maracanã, tê-lo colocado como titular e não outro jogador de meio campo, e o Pedro, deixando na reserva, como fez, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né? O Flamengo venceu. Então, lá no Newton Santos, no Engenhão, que ele nem entrou no jogo, porque a fase dele já não era boa. Ele só jogou aquela partida muito mais, é o que se falava, não, o Gabriel em decisões ele aparece, na hora decisiva, sim, já apareceu, mas não significa que vai aparecer sempre. Não existe essa lógica. E a temporada é muito ruim. Ele não demonstrou nenhuma autocrítica, e aí tem alguns episódios isolados que são muito questionáveis, no mínimo, né? Ele entrar na sala de coletivos do São Paulo no Maracanã para saudar o técnico do São Paulo. Mas ele gosta do cara, mas tem momentos e momentos. Ali não era o momento. O torcedor não gostou daquilo, que aquele momento ali não era de saudar o técnico do São Paulo. Uma hora existe uma situação, eu sempre falo isso, que é o luto da derrota. Quando você sofre uma derrota, né, o torcedor ele fica ali fechado, introspectivo, irritado, ou revoltado, dependendo do que acontece. Isso tem que ser respeitado. Não é momento de sorrir, não é momento de extravasar nenhum tipo de, digamos, de comportamento mais, digamos assim, reverente, né? Não é hora para isso. E aconteceu aquilo. E as partidas continuam sendo muito ruins. E ele não demonstra autocrítica. E quando ele deu uma entrevista na Zona Mista no Morumbi, depois do jogo contra o São Paulo, jogo de volta na Copa do Brasil, quando o São Paulo ficou com o título e o Flamengo perdeu a chance de ganhar mais uma vez a Copa do Brasil, perdeu a chance de ganhar a vaga da Libertadores, perdeu um bom dinheiro, né? Porque ele e seus companheiros não foram capazes de derrotar um adversário tecnicamente inferior, diga-se de passagem. São Paulo tem um time inferior ao Flamengo. Então, era um momento de guardar a viola no saco e ir para casa, entendeu? Ou de pedir desculpa à torcida. E o que ele falou ali? Ele falou como se tudo estivesse bem, uma tranquilidade, não parecia ter nenhuma autocrítica. Ainda falou que vai cumprimentar o Dorival sempre que quiser, ou seja, ele pode cumprimentar o Dorival, ele pode mandar flores, bombom, caixa de cerveja, presente, o que ele quiser, vinho, o problema dele.
Mas tudo tem um momento, tem um horário, né, de fazer, tudo tem a sua hora de fazer. Então, acho que ele vai arranhando ali com as atuações, algumas condutas, a sua idolatria. Né? Ao contrário do que fez nas inúmeras vezes que marcou os gols, provocou o adversário, levantou a plaquinha, motivou a torcida na hora das cobranças de pênaltis contra o Corinthians no ano passado, ali, que o pessoal estava meio assustado, o Flamengo parecia que ia perder nos pênaltis, que já tinha desperdiçado uma cobrança, e ele mexeu com a torcida, e ali o Flamengo acabou ganhando, isso foi muito elogiado. Então, veja, existem várias situações nas quais ele foi elogiado. Né? Falou do inferno, com o Maracanã. Exatamente. Então, todas essas vezes, ele entendeu muito bem o rubro-negrismo, a característica do torcedor do Flamengo, do clube, tomou a frente. Legal, isso foi muito elogiado. Mas tem um contraponto, que é uma queda acentuada de técnica, nenhuma demonstração até agora de autocrítica, nenhuma melhora, ou seja, ele não consegue melhorar tecnicamente, e algumas situações. Então, existe todo um contexto. E não é porque ele fez gol na final da Libertadores, etc., que ele pode ficar falhando eternamente, não. A expectativa é que ele jogue bem. Ele não tirou uma licença do Flamengo, ele está jogando e sendo remunerado. E aí você pega e tem, tudo bem, a festa de aniversário, é o problema dele, pessoal. O Flamengo eliminado da Libertadores, na semana seguinte tem uma grande festa. Aí o torcedor fala, o torcedor não tem que ir lá para encher o saco de ninguém, como foram alguns bobos lá. Não tem nada que ir lá. Mas o torcedor que ficou em casa, que viu aquilo, muitos ficam, quer fazer uma festa de arromba, acabou de ser eliminado da Libertadores, da maneira que foi, né? Tem todo um, assim, o que passa para parte da torcida? Parece que o cara não está sofrendo com a derrota, parece que ele não compartilha da nossa, no caso do torcedor, frustração. Parece que para ele está tudo sempre bem, porque ele já fez um gol numa final de Libertadores e deu um outro título no ano passado. Não está bem. O Flamengo tem que ganhar sempre, sempre. E quando não ganha, tem que ter o quê? Uma reflexão, uma discussão interna, ver onde que errou, porque não vai ganhar sempre, óbvio que não. Ninguém vai ganhar sempre. Mas você tem que se cobrar. E não parece existir isso. Reflexo de um certo paternalismo que há no clube. E aí aquela postagem de ontem é uma arte do próprio Flamengo, né? Que ele recuperou, mas que nesse contexto todo dá uma sensação de que ele quer aparecer acima, por conta de tudo isso que eu falei. Não sei se ele fez isso de forma deliberada, não sei dizer. Eu sei que a preocupação dele no aniversário do Flamengo foi exaltar ele mesmo. Mesmo que ele tenha tentado exaltar ele e o Zico, aqui, só nós dois aqui com as taças. O Zico exaltou o Flamengo. Colocou uma foto dele com a família toda, o pai, os irmãos, todos com a camisa do Flamengo. Lembrando que o pai dele, que era português, fez todo mundo na casa dele ser Flamengo. E ainda diz ali no texto que publicou na sua rede social que ainda ajudou o Flamengo em campo, teve a chance de ajudar o Flamengo. Porra, ajudou, hein? Pelo amor de Deus, ele mudou o patamar do clube. Então, existe uma situação assim que acho que a idolatria, a história de um atleta num clube, a trajetória dele, ela não é escrita em 2 ou 4 temporadas ou 3 temporadas. Se ele ficar muito tempo lá, ela estará sendo escrita até o dia que ele for embora, ou parar de jogar. Então, a história do Gabriel no Flamengo não acabou. E as páginas mais recentes não foram boas. Tem jogado mal, não demonstra reação, não consegue ter reação em campo, não vê nenhuma melhora. E isso gera cobrança. Isso não é ingratidão, isso não é nada demais, não é perseguição. É, sim, algo que deveria existir dentro do clube, que deveria partir dos dirigentes, dos chefes do Gabriel. Ele tem chefe, pelo menos em tese, né? Como todo mundo que trabalha numa empresa, se não for o dono, vai ter o chefe, né? Até o CEO tem chefe, os acionistas, o dono, alguém manda. Né? O chefe do Flamengo, na hierarquia, é você, os dirigentes. E o chefe supremo é o torcedor. Sem ele, nada existiria. Ele é a razão da existência do clube, do que o clube arrecada, de sua popularidade, da sua grandeza e tudo mais. Então, eu não entendo por que as pessoas ficam tão melindradas quando se critica o Gabigol. Querem destruir o ídolo. Não, quem destrói o ídolo é o próprio ídolo, cara. Se estiver jogando pra caramba, mostrando capacidade de reação, treinando para aprimorar os fundamentos, procurando jogar bem, dando entrevistas nas quais ele apareça preocupado com o coletivo. A outra entrevista polêmica dele no ano. Flamengo 2, Fluminense 0, primeiro jogo foi na Carioca. Ele ficou no banco. Entrou durante o jogo, jogou até bem naqueles minutos. O Flamengo fez o segundo gol já com algumas alterações, entre elas a entrada dele. Ele passa na zona mista e fala o quê? Não, agora eu quero disputar a posição, já falei com o técnico. Ou seja, eu não quero ser o segundo atacante com o Pedro, eu quero disputar a posição com ele. Foi o que todos entendemos. Ele nunca foi centroavante,
Aquele era o momento de falar sobre isso, Ele publicamente? cita o Pedro, né? Ele cita o Pedro na Não, entrevista. não, Eu quero jogar de 9 hoje é o Pedro. Tipo assim, vou disputar com o Pedro. Ele mesmo fala. então, por que ele abriu a mão da camisa 9 dele? Ele fica com ela, né? E não pegar a 10, né? Já queria que se é 9, né? Seja um 9 autêntico e o tempo todo. Mas, enfim, naquele momento, era momento de quê? Cara, o Flamengo ganhou. Primeiro jogo, primeiro passo, ganhar um título. Já tinha perdido algumas oportunidades de ser campeão naquele começo de ano. Então, vamos pensar no clube. Aí ele vai e fala aquilo na entrevista. Isso até ofuscou um pouco a vitória, porque gerou várias discussões. Então, assim, tem várias situações que eu acho que, é o que eu falo sempre, às vezes parece que não tem um amigo, sabe? Quando eu falo um amigo, não passa, não, um amigo. Um amigo fala, cara, você acha que todas as suas atitudes são legais? Você acha que todas elas... Por isso que parte da torcida se revolta com um jogador e a outra fica defendendo de forma incondicional. Eu sou de uma opinião que nenhum atleta, deve ser defendido de forma incondicional. Nenhum. Se o maior ídolo de um clube, o maior ídolo, cometeu um erro, ele pode ser criticado. Sim. Agora, se o maior ídolo não comete um erro grave, ele não vai ser criticado. Talvez por isso ele seja o grande ídolo. Essa que é a questão. E o respeito ao clube, à torcida, a maneira que você lida, isso é muito importante. E criticar porque um cara que virou o ídolo foi mal, não significa que você seja contra ele. De repente é o contrário. Você está cobrando justamente que você sabe que ele pode apresentar mais. E quer que ele apresente mais.